É sempre muito bom compartilhar a palavra de Deus e eu quero estimular você a compartilhar também a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que a gente semeia na vida dos outros, a gente também semeia na nossa. E hoje eu vou trazer um texto assim tão especial que tem falado tanto ao meu coração. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses. É isso mesmo, o livro de Filipenses é um livro escrito pelo apóstolo Paulo. E nós vamos ler aqui no capítulo 4, a partir do versículo 6. Aproveita essa oportunidade, se você não está ainda com a sua Bíblia em mãos, pega ela rápido para a gente ler juntos. Vai ser muito bom esse tempo de comunhão no Senhor. Amém? Vamos lá? Filipenses capítulo 4, versículo 6 vai falar assim para nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Atenção! Com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Bom, vamos começar entendendo o contexto desse livro de Filipenses. O livro de Filipenses, como eu disse, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Mas quando Paulo ele plantou essa igreja de Filipenses, ele plantou num contexto onde as coisas não caminhavam muito bem como ele mesmo imaginava. Ele ia para um lugar, o Espírito Santo o impeliu para ir para outro. Por algumas circunstâncias, ele foi parar na prisão, é isso mesmo. E ele ali louvava e cantava, e o cárcere se abria, e o carcereiro ficou completamente perdido. Ele queria até si mesmo se matar por pensar que o apóstolo Paulo havia fugido, mas o apóstolo Paulo estava ali. E aí, então, aquele carcereiro aceita Jesus também, e a partir desse momento, então, a igreja de Filipenses, ela começa a ter vida. Não diferente de quando essa carta é escrita para os Filipos, né? Ali em Filipenses, mais ou menos 7 ou 8 anos depois, Paulo também estava numa situação muito complicada aos olhos humanos. Paulo também estava preso. Quando a gente lê no capítulo 1, a gente vê que ele fala com o povo para que eles não se preocupem com ele, porque o que importa é o progresso do Evangelho. Ele estava ali preso, mas ele estava preocupado com que o Evangelho fosse mesmo propagado. O que isso fala para nós no dia de hoje? Paulo escreve uma carta tão linda dessa, que me motiva você, mesmo numa situação completamente complicada aos olhos humanos, uma situação de prisão, uma prisão física, mas ele sempre nos convida a levar diante do Senhor as nossas orações, as nossas súplicas, mas com uma questão, com ações de graça, com louvor, com gratidão. Quando estamos em situações complicadas, às vezes nós tendemos sempre a olhar só com aquele olhar negativo, nós não conseguimos ver as coisas boas que o próprio Deus pode produzir em nós, seja o crescimento à medida daquela situação, seja também o trabalhar de Deus, o amadurecimento, a sabedoria que a gente adquire nesses momentos, enfim. Ontem o pastor Serginho, ele falou a respeito desses momentos de turbulência, esses momentos de deserto, e hoje eu te convido a pensar no seguinte: o que pensar? No que pensar? Nesses momentos de dificuldade, o Senhor ele nos convida a pensar sempre no que é bom, no que tem boa fama, no que vai edificar a sua vida, no que vai edificar a vida do outro. É maravilhoso quando a gente entende que o Senhor, Ele nos convida a colocar sim diante dEle as nossas súplicas e as nossas petições. Mas Ele fala assim, faça com ações de graça. Deus nos convida a não murmurar, a não colocar os nossos olhos nas coisas ruins,
mas trazer à memória o que nos dá esperança. É isso mesmo, minha irmã, meu irmão. É para que nós possamos pensar em tudo que é respeitável, tudo que é justo. Encha o seu dia a dia, encha o seu coração, a sua mente de palavras boas, da palavra de Deus. Está passando aí por uma situação complicada? Não olhe só pelo lado ruim, não pense de forma ruim, pense em tudo que aquilo pode acrescentar na sua vida. E precisamos sempre pensar naquilo que é amável, naquilo que tem boa fama, e se há alguma virtude e algum louvor nisso, que isso então ocupe o seu pensamento. Eu vou pedir para o pastor Serginho orar por nós nesse momento. Às vezes é tão difícil, não é mesmo? Mediante essas circunstâncias, a gente conseguir pensar coisas boas. Pensar coisas boas, às vezes, até de uma outra pessoa que fez algo contra você, mas essa é a mensagem que eu quero deixar para você, é o mandamento de Deus para nós. Passou dificuldades, situações difíceis, vamos colocar diante do Senhor e pensar em o que é bom e pensar no que é amável, no nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.